onde a paz se faz real e o ideal, amor não há, não sei que há, pois Deus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Ouvindo uma música aqui chamada Santo Lugar, uma música que foi gravada pelo Grupo Logos no final dos anos 70, início dos anos 80. Foi gravada essa música aqui, Grupo Logos. Depois ela foi regravada posteriormente pelo Kim, que era vocalista da banda Catedral. Santo Lugar, uma música muito bonita, que fala do céu, do lugar que nós vamos morar e habitar. Sejam bem-vindos todos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, neste domingo pela manhã, mais uma semana. E nós estamos aqui reunidos mais uma vez para termos esse tempo aqui de estudo da palavra, prosseguindo no nosso estudo do livro do Apocalipse, da escatologia, o estudo das últimas coisas. Nós temos tido uma visão panorâmica do Apocalipse, estamos chegando ao final, já estamos encerrando o capítulo 21 hoje, entrando no capítulo 22, provavelmente domingo que vem nós já estaremos encerrando essa série de estudos no livro do Apocalipse, né? Demos uma passada superficial, uma visão panorâmica dos acontecimentos desde o arrebatamento da igreja até a eternidade, novos céus e nova terra, né? E hoje nós vamos então caminhar mais um pouquinho para nós estarmos já indo para o final dessa série de estudos sobre o Apocalipse. Eu quero convidar você para nós fazermos a oração nesta manhã. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por essa semana abençoada que o Senhor tem nos dado. Deus, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, pelos livramentos, pela proteção das tuas mãos. Obrigado por chegarmos a mais um final de semana, esse domingo, dia do Senhor. Nós temos o privilégio e a oportunidade de nos reunirmos logo pela manhã na tua presença, junto com nossos irmãos, mesmo distantes fisicamente, mas através dessa gravação e das redes sociais, nós podemos nos comunicar com nossos irmãos e a todos aqueles que estão nos assistindo, para nós continuarmos o estudo da tua santa e bendita palavra, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor tem nos dado durante esse tempo, as ministrações, aquilo que nós temos ouvido do Senhor, aprendido na tua palavra e tem fortalecido a nossa fé, edificado a nossa vida espiritual. Obrigado pela vida deste irmão, desta irmã que me assiste nesta manhã. Eu peço a tua bênção para o nosso estudo. Peço que o Senhor, mais uma vez, através do teu Espírito Santo, esteja nos conduzindo, nos dirigindo, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, para nós ouvirmos a tua palavra, compreendermos a tua palavra e recebê-la como palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração nesta manhã. Eu peço a tua bênção para as demais classes da nossa escola dominical que também estão reunidas, que a tua palavra seja ensinada na direção do teu Espírito Santo para todas as faixas etárias, Pai. E que a nossa manhã seja edificante e abençoadora na tua presença. Oramos com ação de graças em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito bem. Deixa eu cortar o som aqui para a gente poder conversar com tranquilidade e prosseguirmos o nosso estudo. Queridos, eu quero só fazer uma recapitulação de onde nós paramos no domingo passado. Nós estamos naquele item, criação do novos céus e nova terra, o estado eterno. E aí nós vimos domingo passado alguns pontos. Primeiro, a destruição da presente ordem, a destruição desse mundo, desse globo terrestre, a criação do novo céu e da nova terra. Nós vimos isso com bastante detalhes, né? De forma bem minuciosa e lendo os textos bíblicos, Deus purificando, transformando e realizando aquele processo de restauração da terra ao seu estado original. E aí nós entramos no ponto 3, a Nova Jerusalém. Aqui no capítulo 21 do Apocalipse, nós começamos a ver
as características da Nova Jerusalém, aquela cidade que desce do céu e vem à terra, e Deus vem habitar aqui na terra, nesse novo céu, nova terra, juntamente com os salvos. E aí nós vimos alguns itens, né? A Nova Jerusalém, ela é chamada na Bíblia de a eterna morada dos santos, o lugar que Cristo está preparando para o seu povo, para citar alguns, né? Vimos que ela tem a glória de Deus, será iluminada, não vai precisar de sol, não haverá noite na Nova Jerusalém, nessa cidade onde nós vamos viver a eternidade. A glória de Deus irá iluminar a Nova Jerusalém. Vimos que ela é feita e adornada de ouro com pedras preciosas, quer dizer, a grandiosidade dessa cidade construída pelo próprio Deus. Vimos que a glória de Deus irá iluminar essa cidade. Nós vimos também que nós estaremos contemplando a face de Deus, vendo a Deus face a face. E também nós vimos que é uma cidade que não terá hospitais e nem cemitérios, né? Onde a Bíblia fala aqui no capítulo 21, versículo 4, que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Lugar maravilhoso, perfeito, que Deus está preparando e tem preparado já para os salvos passar a eternidade. Então eu quero, a partir desse ponto aqui, alistar aqui mais algumas características da Nova Jerusalém. Depois eu quero ir para o último ponto e falar sobre as pessoas e tipo de pessoas que não entrarão nessa cidade. Então a Bíblia, ela é clara, o texto bíblico é claro, muito claro, sobre pessoas que têm um certo comportamento, estilo de vida, que não terão acesso a essa cidade. Eu quero encerrar então o estudo de hoje com esse ponto, ok? Vamos lá. A Nova Jerusalém, esse novo céu e nova terra, será o céu na terra, né? Quando a gente fala céu, usa essa expressão céu, nós queremos dizer com o céu o lugar onde Deus habita, né? Onde é o céu? Geograficamente falando, nós não temos como afirmar onde é o céu. Porque quando a gente usa a expressão céu, a gente aplica essa expressão a esse azul, na atmosfera que a gente vê esse azul, a gente olha para cima e vê um azul, a gente fala céu, né? Mas a gente sabe que o que a gente vê, esse azul que a gente vê quando olha para cima, é a atmosfera. Então não tem nada lá em cima, né? É a atmosfera que a gente vê de uma forma azul. Então, onde é o céu? O céu, a gente entende que é o local onde Deus está, onde Deus habita. Então, biblicamente falando, o céu é onde Deus está, onde Deus habita. Se Deus vai habitar conosco, se Deus vai habitar entre nós, como nós temos lido aqui vários versículos, capítulo 21, 23 do Apocalipse e outros textos bíblicos, significa que o céu vai descer até nós, né? Deus vai vir habitar no meio do seu povo na eternidade. Então o céu se fundirá com a terra, será uma coisa só, céu e terra, porque será onde Deus vai habitar e nós também vamos habitar, né? Então, por exemplo, nós temos aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Nós já lemos domingo passado, mas vou reler ele só para colocar como base para essa expressão. O céu vai descer, a Nova Jerusalém vai descer do céu, vai estar ali próximo da terra, nesse novo céu e nova terra, e Deus estará habitando ali juntamente conosco. Então vamos reler aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, se céu é onde Deus está, e Deus vai habitar conosco, então nós vamos estar no céu, obviamente, né? No versículo 22 ainda do capítulo 21, nós lemos o seguinte: E nela, na Nova Jerusalém, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Correto? Na Nova Jerusalém não vai haver templo, porque o templo será o Senhor. No capítulo 22, versículo 3, nós lemos o seguinte: E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Na Nova Jerusalém estará o trono de Deus e do Cordeiro. Ok?
Então, outro detalhe aqui importante nesse momento, que a gente observa, que a Bíblia diz sobre esse lugar, esse momento que é a eternidade, no novo céu, nova terra, em Cristo se concretizará todas as coisas. Então estará se cumprindo aqui uma palavra do apóstolo Paulo, que ele proferiu, escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 10, que estará acontecendo, tornando-se realidade nesse momento. Olha só, Efésios 1, 10. Paulo diz assim: de tornar a congregar em Cristo, né, Deus vai congregar em Cristo todas as coisas. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, no tempo exato, no tempo marcado por Deus, no tempo determinado por Deus, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, nesse momento em que os salvos estarão entrando para habitar, passar a eternidade na Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, estará Deus congregando em Cristo todas as coisas, estará ocorrendo a plenitude dos tempos, o tempo marcado e determinado por Deus para esse momento. Outra coisa que ocorrerá nesse momento, na Nova Jerusalém, Deus será tudo em todos, usando também com base nas palavras do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Olha só. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nesse momento, Deus será tudo em todos. Deus habitará com o seu povo. O povo de Deus estará diante do Senhor, vivendo a plenitude da realização, né, da felicidade, da alegria, da eternidade, do projeto de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Vamos para mais uma característica aqui da Nova Jerusalém. Essa cidade será marcada pela luz e pela beleza. No capítulo 21 de Apocalipse, vou ler agora o versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então aqui está mais uma característica da Nova Jerusalém, né? Ela será caracterizada pela luz e pela beleza. No capítulo 22 do Apocalipse, vamos ao versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Aleluia. Graças a Deus. Essa expressão, a questão da noite, né? A palavra noite, ela simboliza trevas, escuridão, insegurança, né? Geralmente na Bíblia, noite tem o sentido de escuridão, de trevas, de cegueira, de hora que há perigo nas ruas, hora que o mal está solto, hora que as pessoas do mal agem, fazem as coisas escondidas, fazem coisas erradas. Então sempre noite, trevas, escuridão na Bíblia tem esse sentido, né? Da hora do mal, da hora que as pessoas erradas saem para a rua para cometer os seus crimes, os assaltos, na hora do perigo, né? A Bíblia diz que aqueles que fazem o mal andam à noite, para que não sejam vistos, para que eles possam fazer as coisas erradas às escondidas. Então é interessante a gente observar que na Nova Jerusalém não haverá noite, não vai haver necessidade de lua e nem de luz, né? O próprio Deus vai iluminar essa cidade, não haverá mais noite. Coisa maravilhosa. Mais uma característica que eu quero deixar com vocês aqui sobre a Nova Jerusalém. Nós não estaremos inativos. Não será um lugar, a Nova Jerusalém, que nós não teremos nenhum serviço. Por que isso é interessante a gente comentar isso? Porque há pessoas que imaginam o seguinte: o céu deverá ser um lugar muito monótono, muito sem graça, porque a gente não vai ter nada que fazer, a não ser ficar adorando a Deus. E aí a gente associa ao nosso tempo na igreja, né?
Você vai ao templo. Quando eu digo igreja aqui, eu estou me referindo a templo, igreja-templo, né? Quando você vai ao templo, a igreja, você tem um tempo ali de culto a Deus, um tempo que se reúne com os irmãos e você presta um culto a Deus. Depois você sai do templo, retorna para casa e você segue a sua vida normal. Aí você vai reunir com a família, você vai comer, você vai trabalhar, você vai passear, você vai viajar e toca a sua vida. Quando a gente fala da vida no céu, na eternidade, muitos têm a sensação e a ideia de que será um lugar chato, sem graça, inativo, porque a gente vai ficar só adorando a Deus, só realizando culto 24 horas, né? Mas a Bíblia não mostra dessa forma. Na verdade, a gente percebe por vários textos bíblicos que a Bíblia dá uma ideia de que nós não estaremos inativos, nós teremos atividades, né? E outra coisa, o céu, a eternidade, Deus preparou um lugar para nós perfeito, um lugar de alegria e satisfação plena. Então não pode haver nada ali que seja cansativo, que seja chato, que seja repetitivo, que seja monótono. Não haverá nada disso. Tudo que vai ocorrer na eternidade será coisas que irão nos realizar plenamente, que irá trazer plena, total felicidade para o ser humano. Então não fique com essa ideia de que o céu, a eternidade, vai ser. A gente não vai ter atividade nenhuma, a gente não vai viver uma vida como a gente vive aqui, com os prazeres da vida, alegria, e vai ser algo só repetitivo, cansativo, monótono, enfadonho. Não, nada disso. A ideia que a Bíblia traz da eternidade, um novo céu, nova terra, desse lugar que Deus preparou para os salvos, será um lugar de plena felicidade, alegria, e que nós estaremos ativos e teremos atividades que preencha todo o nosso anseio da nossa alma, da nossa vida. Bom, vamos ler alguns textos aqui que pode nos ajudar nessa ideia de como será a nossa vida na eternidade. Por exemplo, Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Olha, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Isso tem a ver com atividade. Com atividade. Então não estaremos inativos. Nós teremos atividades que irá preencher o nosso coração e trazer para nós plena felicidade e alegria. No capítulo 22, nós já lemos o versículo 3, mas eu quero ler o versículo 3 agora para destacar a parte final do versículo 3. Apocalipse 22, destacando o versículo 3, a parte final. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e a parte final. E os seus servos o servirão. E os seus servos o servirão. Então nós vamos servir a Deus, nós vamos ter atividade, nós vamos nos ocupar, né? E uma coisa interessante é que a eternidade, ela tem assim a ver com o Éden, né? Porque é um lugar perfeito. Lembram-se do Éden? No início da criação, quando Deus criou o jardim do Éden, o paraíso, e colocou ali Adão e Eva, não havia pecado, era um lugar perfeito. No entanto, havia atividade. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus colocou eles para governar, para administrar o paraíso, o jardim do Éden. Então eles tinham atividades, eles tinham uma vida ativa. Eles viviam uma vida de atividades, não era monótono, não era algo cansativo, porque eles estavam ali e Deus disse para eles: encher a terra, multiplicai, governe, administre, domine sobre tudo, né? Então, se o jardim do Éden é uma figura do céu, do paraíso, do lugar perfeito que Deus criou para nós, então será um local que nós teremos atividades, né? Eu poderia dizer assim que nós vamos ter alegrias sociais. Nós vamos ter uma alegria social. O ser humano, ele é um ser social. Deus criou o ser humano um ser social. Ou seja, Deus criou o ser humano não para viver solitário, isolado, né? Não é normal isso, viver isolado, solitário. O ser humano é um ser social
que ele foi criado por Deus para viver em família, para se comunicar, né? E a alegria, uma das alegrias do ser humano está em a gente se relacionar com pessoas, estar com pessoas, conviver com pessoas, conversar com pessoas, né? Então, se o céu vai ser um lugar de plena felicidade, tem que haver uma alegria social, tem que haver um ajuntamento, um relacionamento de pessoas, né? Isso torna a nossa vida, vai tornar a nossa vida ativa. Deixa eu ler para vocês um texto na carta aos Hebreus, no capítulo 12, aos Hebreus, no capítulo 12, os versículos 22 e 23. Aos Hebreus 12, 22 e 23. O autor diz assim: Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, presta atenção, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia. Essa palavra assembleia significa um ajuntamento de pessoas, né? Tem uma vida social, relacionamentos. Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse texto aqui traz a ideia que a cidade do Deus vivo, Monte Sião, a Jerusalém celestial, é um local de atividade, de relacionamento social, né? De alegrias sociais. Então, por esses e outros textos que a gente poderia alistar aqui, nós podemos afirmar que nós não estaremos inativos na eternidade, na Nova Jerusalém. Será uma vida completa, quando nós falamos de uma vida feliz, de felicidade, uma felicidade completa, ok? Então eu acredito que esses itens aqui, e essas características da Nova Jerusalém, são suficientes para a gente ter uma ideia de como será extraordinário esse lugar que Deus preparou para nós passarmos a eternidade, que nós temos a revelação aqui nos últimos capítulos do livro do Apocalipse. E lembrando de um texto que eu tenho repetido nas últimas aulas, aquela palavra de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para os que o amam, né? Então, é muito mais do que nós podemos expressar e que a própria Bíblia expressa, conforme eu já expliquei na nossa aula passada, domingo passado. Eu quero encerrar agora esse ponto aqui do nosso estudo, esse capítulo, comentando com vocês sobre as pessoas que não entrarão nessa cidade. Por isso é importante, agora, nós analisarmos a nossa vida, como nós estamos, como é a nossa vida, qual é o nosso comportamento, quais são nossas atitudes. Nós vivemos uma vida cristã autêntica, nós vivemos em obediência à palavra de Deus, nós vivemos uma vida de comprometimento com a palavra do Senhor, nos afastando de tudo que desagrada a Deus e procurando viver uma vida que agrada a Deus, porque há um grupo de pessoas e um tipo de pessoa que tem um certo comportamento, ou certas atitudes, um estilo de vida, de prática, que não estarão nessa cidade, não entrarão nesse lugar, ficarão de fora. É importante a gente ver o que a Bíblia fala sobre isso. Não é um julgamento meu, não é minha opinião, é a Bíblia que fala claramente sobre isso. Vamos ver, pessoas que não entrarão na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Diz assim: Mas quanto aos tímidos, esse termo tímido aqui não significa uma pessoa introvertida, uma pessoa pacata, uma pessoa quieta, uma pessoa que não é extrovertida, que não é falante, mas tímido no sentido de que não tem coragem de assumir a sua fé em Cristo. Uma pessoa tímida que não tem coragem de declarar, pelo menos declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida publicamente. Porque o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, ele disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Né? Paulo, escrevendo aos Romanos, versículos 9 e 10, ele vai dizer que todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, para entrar nessa cidade tem que ter a coragem para pelo menos assumir a sua fé em Jesus e declarar isso com a sua própria boca, a sua fé e o seu compromisso com Jesus. Então, os tímidos aqui têm esse sentido. Não é uma pessoa tímida no sentido que é uma pessoa quieta, que fala pouco, uma pessoa covarde, uma pessoa que não tem coragem de declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então é nesse sentido, ok? Então, repetindo, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, pessoa que não crê em Jesus, incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários ou fornicadores, que é aqueles que praticam, pessoas solteiras que praticam relação sexual, né? Antes do casamento, pessoas solteiras, a relação sexual entre solteiros é chamada de fornicação. Então, os fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será onde? Onde? No lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Lembram-se de algumas lições atrás que nós lemos e estudamos sobre o juízo final, o grande trono branco, que as pessoas que forem julgadas ali, obviamente, os seus nomes não estarão escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora repetindo aqui, ó, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Vamos para o capítulo 22 e versículo... ainda no capítulo 21, ainda o versículo 27 agora. Verso 27. Falando da Nova Jerusalém. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora sim, capítulo 22, versículo 15. Ainda falando da Nova Jerusalém, na cidade santa. Ficarão de fora os cães, palavra cães aqui significa imundos, os imundos, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Esse tipo de pessoa que comete voluntariamente essa prática, né? Que tem essa prática, né? Não estamos querendo dizer aqui uma pessoa que peca involuntariamente, porque quando a gente fala de pecado, de cometer esses atos pecaminosos, nós precisamos entender o seguinte, que nós, os salvos, somos pecadores, né? Continuamos, às vezes, errando, pecando, mas o pecado na vida do salvo, do crente, é um acidente de percurso. O que significa essa expressão, acidente de percurso? É uma coisa que a gente não quer fazer, que a gente evita fazer, mas que nós estamos sujeitos a acontecer. É como um acidente de carro. Nenhuma pessoa em sã consciência pega um carro para dirigir, sai para a rua, dizendo assim, eu quero bater o carro, eu vou bater o carro, eu gosto de bater o carro. Em sã consciência ninguém faz isso. Mas toda pessoa, todo motorista, todo mundo que conduz um veículo está sujeito a sofrer um acidente, a participar de um acidente. Então, quando você pega um veículo, está dirigindo, e você, obviamente, não quer bater o carro, não quer passar por um acidente. Mas quando acontece isso, você se envolve no acidente, qual é a reação? Você fica triste, você fica decepcionado, você fica abatido, você fala, puxa, mas como que aconteceu isso? Né? Será que foi um descuido meu?
Como que eu permiti que acontecesse isso? Mas às vezes a culpa é do outro que bateu em você. Você fica triste, de repente um acidente que provoca ferimento, né? Vítimas. Você vai gastar no carro, amassou o carro, prejudicou, prejuízo financeiro. Enfim, você não quer bater o carro, mas você está sujeito a bater o carro. Você não quer sofrer um acidente, mas todo mundo que dirige um veículo está sujeito a um acidente. Então, quando eu uso essa expressão que o pecado na vida do cristão é um acidente de percurso, eu estou querendo dizer isso, que é algo que nós não queremos, né, não buscamos, evitamos, mas que estamos sujeitos a nos envolver e acontecer. Então, o pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. Quando isso ocorre, nós ficamos frustrados, ficamos chateados, né, tristes, e nos esforçamos para isso não acontecer mais, ok? Agora, na vida do ímpio, do incrédulo, né, o acidente, o pecado não é um acidente de percurso, é uma coisa normal. O incrédulo, ele peca porque ele quer pecar, ele gosta de pecar, ele é reincidente do pecado, ele não se importa em pecar, ele diz assim, eu faço mesmo, eu quero fazer isso e pronto. Ninguém tem nada com a minha vida, ninguém manda na minha vida, eu sou livre para fazer o que quero, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso, é diferente, ok? Então, quando a Bíblia diz aqui que esse tipo de pessoa que tem esse tipo de comportamento, estilo de vida não entrará, está se referindo ao ímpio, ao incrédulo, porque ele não se importa com o pecado, né? Para ele é normal e ele gosta de pecar. Então essa é a diferença, ok? Vamos ler mais um último texto na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Olha só o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E aí Paulo prossegue dizendo, não erreis, nem os devassos, a versão corrigida traz essa expressão devassos, que significa fornicários. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, que é o mesmo que gananciosos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo aqui apresenta uma lista de estilo de vida que não vão herdar o reino de Deus. E reino de Deus aqui é sinônimo de céu, de vida eterna, de Nova Jerusalém, ok? Presta atenção nesses termos, efeminados, sodomitas, né? Me permita aqui usar o português claro e traduzir efeminados sodomitas aqui como homossexuais, ok? É uma palavra forte, é uma questão polêmica no mundo, na nossa sociedade pós-moderna, mas é o que o texto está dizendo. Estou citando o texto e é exatamente isso que Paulo está dizendo. No versículo 11, ele fecha esse assunto dizendo assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ok? Por que o Paulo está dizendo isso daqui? Porque ele está escrevendo essa carta e essas palavras a uma igreja, a igreja da cidade de Corinto, que era formada por tudo isso daqui. Essa igreja, a igreja de Corinto, era formada por cristãos que tinham vindo dessa vida. Eram tudo isso daqui que nós lemos. Mas eles passaram pelo processo do novo nascimento, da conversão, e pela fé em Cristo Jesus, eles foram limpos, lavados, santificados e declarados justos. Como Paulo diz lá na carta aos Romanos, né? Sendo, pois, justificados pela fé, né? Vocês têm paz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então eu quero encerrar esse capítulo aqui do nosso estudo com esse ponto aqui. Pessoas que não entrarão nessa cidade. Ok? Nós vamos parar aqui hoje,
na nossa aula, e eu vou deixar para domingo que vem a parte final aqui do capítulo 22. Nós vamos prosseguir a partir do versículo 6, e são os últimos versículos da Bíblia, os últimos versículos do Apocalipse, que é do versículo 6 até o versículo 21 do capítulo 22. E eu quero ir para a parte final. Se der tempo, a gente encerra domingo que vem, senão a gente vai estar já fechando essa série, falando sobre os 3 fatores fundamentais sobre o Apocalipse. Nessa parte final do Apocalipse, a partir do versículo 6 do capítulo 22, são os últimos versículos do Apocalipse, e eu quero falar sobre os 3 fatores fundamentais sobre o Apocalipse, tá? E aí nós vamos estar indo para o final dessa série, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração, que essa palavra, esse estudo esteja fortalecendo a sua fé mesmo em Deus, que essa revelação, que é o sentido do termo Apocalipse, né? Revelação, Deus descortinando o futuro para nós e mostrando a eternidade lá na frente, possa servir para fortalecer a nossa fé, o nosso compromisso com o Senhor Jesus, com a sua santa e bendita palavra. Amém? Nós vamos orar para o encerramento da nossa aula, e eu quero lembrá-los que hoje à noite, às 19 horas, nós vamos estar transmitindo o nosso culto ao vivo, culto da família, hoje, domingo à noite, que você possa acessar aí as redes sociais e estar nos acompanhando, participando conosco do nosso louvor, da nossa adoração, recebendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma aula da nossa escola dominical, Senhor. Muito obrigado por esta manhã abençoada. Muito obrigado por mais essa revelação que o Senhor tem trazido para a nossa vida, para o nosso coração, dentro desse assunto tão glorioso, tão extraordinário, que é o assunto das últimas coisas. E especialmente esse ponto que nós estamos vendo, Senhor, que é a criação do novo céu e da nova terra, a eternidade, a nova Jerusalém, o lugar que o Senhor tem preparado para os salvos, esse lugar de plena realização e felicidade, onde nós passaremos a eternidade vivendo a vida que o Senhor projetou para o ser humano. Foi o projeto do Senhor no início da criação, e o projeto do Senhor não caiu por terra, os planos do Senhor não caíram por terra. Pai, o Senhor é soberano, o Senhor irá cumprir essa palavra, o Senhor irá cumprir os teus propósitos, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por isso. Obrigado pela vida dos irmãos que nos acompanharam nesta manhã. Abençoe, Senhor, o nosso restante de dia, abençoa a nossa noite, o nosso culto dessa noite. Toma a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Dá-nos um domingo abençoado, final de semana abençoado na tua presença, Pai, cheio de graça, cheio de alegria, cheio de paz no nosso coração. Fortalece a nossa fé. Se houver alguém doente, alguém enfermo nesta hora, Deus visita, curando, libertando, fortalecendo. Pai, também trazendo paz para os corações, consolando os corações enlutados. Nós estamos vivendo dias difíceis em que famílias têm enfrentado, Senhor, a perca de entes queridos devido a essa pandemia, Covid-19. Nós continuamos orando para que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor mude essa situação, que o Senhor mude a situação do mundo, o Senhor repreenda esse mal, o Senhor traga dias melhores para a humanidade, Deus, e que o Senhor possa fortalecer a cada família que tem passado por um momento difícil de luta, de separação, que o Teu Espírito Santo possa fortalecer e que a esperança da vida eterna possa ser algo que nós possamos nos apegar nesse momento, sabendo que nós estamos de passagem nesse mundo, estamos caminhando para a eternidade e que o Senhor tem esse futuro maravilhoso reservado para todos que reconhecerem que necessitam de salvação através da pessoa do Senhor Jesus Cristo e que tenham a coragem, ó Deus, de declarar o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas e crer no seu coração e pela fé receberem gratuitamente a salvação eterna e a certeza da vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós já nesse dia e que o Senhor ainda irá fazer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.